Olá, ouvinte, no ar, mais filme para alegrar aí o seu dia, o seu momento. Hoje estamos com um tema muito especial, que foi o tema do Enem, né, da redação do Enem deste ano de 2019, que é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu sou Débora Tomazelli, passo a palavra também ao meu co-apresentador, Leonardo Calazenso. Olá, Léo. Olá, Débora. Olá, ouvintes que nos escutam aí também. E hoje nós estamos aqui com os nossos convidados. Boa noite também ao Márcio, ele também que é um dos nossos convidados, também aluno de jornalismo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, galera. E também nós estamos aqui com a nossa convidada, Laila Alves, também aluna de jornalismo. Boa noite, Laila. Boa noite, Leonardo. Boa noite, ouvinte. Então, ouvintes, como a nossa colega Débora acabou de dizer, o nosso assunto é basicamente a respeito aí do cinema, né? Da democratização do cinema aí, que foi o tema da redação do Enem. E nós também temos uma reportagem muito bacana aí, que foi feita pela nossa repórter Mabel Quinones. Olá, Leo. Oi, Débora, tudo bem? O tema da redação do Enem de 2019 foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. De acordo com dados coletados e divulgados pela Ancine, em fevereiro, são aproximadamente 3.356 salas de cinema no Brasil. Essas, segundo o IBGE, estão espalhadas por cerca de 11% das cidades do país, em sua maioria capitais e grandes centros urbanos. É necessário que haja novas políticas para que englobem essas pessoas ao acesso ao cinema, além de políticas de inclusão e acessibilidade. Para falar mais sobre esse tema, nada melhor do que conversar com quem entende do assunto, quem faz cinema. Estou aqui com a Carmelita Gomes. Ela é jornalista, cineasta e fundadora do Curta Canedo. Estou aqui também com o Francisco Lilo. Ele é professor, cineclubista e vice-presidente do Conselho Nacional de Cineclubes e presidente também da União dos Cineclubistas de Goiás. Carmelita, Lilo, eu queria saber qual é a opinião de vocês sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ela realmente existe? Não existe. Eu vejo que o Brasil está muito aquém ainda, é um grupo restrito, fechado, que faz cinema. E esse grupo que insiste em fazer cinema não tem nenhum tipo de incentivo, é tudo muito inseguro, muito frágil. A maioria absoluta faz cinema independente, paga para fazer cinema. Com o atual governo, então, veio desestabilizar mais ainda com toda a desestruturação da Ancine, né? E aí acontece um efeito tipo dominó, que nos estados também acabam desarticulando, desmontando as suas leis de apoio ao audiovisual. Sobre a democratização do audiovisual no Brasil, no Enem estava focado não tanto no acesso à produção, nem à democratização política do audiovisual, visto que estamos num estado repressor, que cada vez mais tem uma finalidade ou tem um objetivo de comercializar mais o cinema e fazer ele mais um produto de exportação de um modelo que irracionalmente é um tanto ilógico, mas seguindo o modelo global, que é o que vende, né? Mesmo o governo Bolsonaro ser contra a Globo, é uma questão, um paradoxo. Mas o processo de democratização, ele passa por o cinema chegar a pessoas que sejam portadores de deficiência. Por isso há um investimento
eu nem diria investimento, mas há uma preocupação com direcionar o cinema para algumas exibições para portadores de deficiência visual, auditiva, e até né, e principalmente motora, né? Então já todos os cinemas, todas as salas de cinema estão habilitadas para o acesso ao portador de deficiência. Mas existe também, nesse momento, uma preocupação pelo acesso a portadores de deficiências auditivas e visuais. E isso tem sido interessante. Foi um tema de discussão no encontro cineclubista, no encontro do CNC no Espírito Santo, né? Porque existe um cineclube preocupado com essa vertente do cinema, que é o cinema para pessoas não videntes e pessoas com deficiências auditivas. Então, um dos focos é esse ponto. O outro foco de produção é que, claro, houve um processo de democratização que não é desse governo, mas que tem se dado graças ao avanço da tecnologia, onde hoje qualquer pessoa com um celular pode fazer filmes. O que nós chamamos de audiovisual, não cinema comercial, mas sim o acesso à produção audiovisual. Hoje no Brasil nós temos, no Brasil e no mundo, mas falando do Brasil e em Goiás mesmo, temos festivais dedicados ao cinema portátil, né, ao audiovisual portátil, que é o celular, a mídia do celular, que tem sido importante para que pessoas diversas, de diversas condições socioeconômicas, possam aceder, né, à produção audiovisual. Eu acho que nisso é importante. Agora, tem canais também, como o YouTube e como outros canais, que eles também permitem um acesso à democratização. E qual é a opinião de vocês sobre o tema do Enem? Que também foi esse tema que é muito importante, né? A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Bom, eu acho que esse tema foi muito pertinente. Eu gosto do tema, eu gosto desse tema ter sido debatido. Não se leva a pessoa a pensar, né? A pensar, e o acesso ao cinema? A democratização do acesso ao cinema do Brasil. E de que forma esse tema pode impactar na vida dos alunos e na sociedade em geral? Eu acho que pode impactar os alunos, levando eles a pensar um pouco sobre esse direito, né? Mas assim, eu não sei se o estudante brasileiro pensa sobre isso. É um estudante que desde do seu nascimento até agora só assistiu filme americano nas TVs abertas, então não tem o conhecimento do cinema brasileiro, justamente porque não há democratização do acesso. Porque se levássemos cinema para a escola, cinema para as periferias, para as ONGs, para as associações, se debatêssemos mais, esses alunos teriam mais condições de entender e de defender a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Em relação também ao processo de democratização dentro da educação, existe uma lei que é a 13.006, que é a que obriga as escolas a exibirem 2 horas de cinema nacional por mês no ensino fundamental.
Claro, mas essa lei ela não foi... não, ela existe, mas ela não foi regulamentada por problemas básicos, como é o caso dos direitos autorais. Né? É um dos grandes problemas que nós, cineclubes, temos com relação à exibição de filmes, e aí eu acrescento os cineclubes como também uma forma de democratização que tem a ver com o direito do público, não os direitos autorais, mas o direito do público de assistir o que ele deseja, o que ele quer, e aquilo que ele não pode ver porque não tem dinheiro para pagar. Os cineclubes ocupam um espaço importante nesse processo de democratização, porque ele chega a um público variado variado, diverso e a pontos, a lugares que o cinema comercial não consegue chegar. O grande problema, como eu mencionava, são os direitos autorais. Já existe uma lei que outorga a exibição dos cineclubes sem pagar direitos autorais, só que ela não está legalizada ainda, não passa por como se diz, não foi ainda votada, mas ela já faz parte da mudança na Constituição. Eu acho que esse é um grande entrave para os cineclubes, para poder formalizar a democratização do cinema. E eu queria saber se, além da carteirinha de estudante, que dá os 50% de desconto na entrada do cinema, quais outros são os no ramo do audiovisual no Brasil, né? Só a questão da carteira de estudante dá 50% de acesso, garantir já 50% do preço das entradas em qualquer área das artes, né? Cinema, teatro, shows. Eu desconheço qualquer outro benefício que o estudante pode ter no ramo do audiovisual. Tanto é que nossos professores não têm muita coisa de audiovisual. Eu levo cinema para as escolas e as próprias escolas não têm recursos audiovisuais, não têm filmes educativos, não trabalham com esses filmes. Quando eu criei o cinema nas escolas, foi levando filmes e convencendo os professores a usarem filmes na sala de aula, a debaterem com seus alunos sobre obras goianas e brasileiras, porque eu vejo de uma carência muito grande nas escolas públicas brasileiras. Não se tem o hábito e ainda não se usa o audiovisual como instrumento de educação. Sobre o segundo ponto, sobre a educação, o acesso do cinema na educação, só o fato de o aluno ter direito a 50% de gratuidade, ele é um elemento bastante interessante, ainda que, dependendo do dia, o público geral paga metade, né? Em alguns cinemas de Goiás, na quarta-feira se paga metade, tá? Então, assim, a metade do preço, que é 50%. Então,
claro, é importante esse 50% para alunos e professores, porque os professores, tanto da rede pública como da rede particular, também têm direito ao acesso de cinemas e áreas de lazer, como shows, arenas esportivas. O professor ele tem direito a 50% de desconto. Mas eu acho que não é só esse elemento que é fundamental no processo educacional. O cinema é uma ferramenta pedagógica. Em países como a Argentina ou Chile, as artes audiovisuais, elas estão dentro do currículo do ensino médio, do ensino fundamental, que é uma vantagem que eles têm sobre nós, porque nosso mundo, neste momento, no mundo moderno, ou no mundo contemporâneo, quem controla, quem entende a mídia, quem entende os meios de comunicação, tem uma vantagem sobre os outros. E a instituição mais atrasada com relação ao conceito de mídia é justamente os professores e a escola. Não há coisa mais retrógrada que professor coibir o uso de celulares em sala de aula. E assim, claro, o professor ele tem medo da disputa que o celular pode fazer, mas lamentavelmente, o cinema, ou a imagem, o celular, ele é muito mais atrativo que o professor, né? Há uma necessidade de mudança no nosso sistema pedagógico, no nosso sistema acadêmico, que passa pela mudança tanto da grade e da grade curricular, como da inclusão de disciplinas na área de audiovisual, de produção, de empreendedorismo, que está faltando nas escolas. Nesse momento, e na nossa escola atual, né, as escolas com mais sucesso com os alunos, né, com o resultado dos alunos, é aquelas mais tradicionais, que se isola completamente de metodologias alternativas e metodologias que integram todas as áreas de conhecimento, como é a disciplina audiovisual, para manter o processo tradicional do discurso do professor, que repete, porque esse método é o que dá mais certo com o vestibular que também está atrasado, com o vestibular que cobra demais conteúdos e que entrega muito pouco. E que para a única coisa que serve é para colocar alunos nas universidades públicas. Eu acho que o cinema ele tem que ser encarado como uma ferramenta que aproxime os alunos à escola, que permita, que fomente a criatividade, que fomente a democratização, que fomente o empreendedorismo, que eu acho que está faltando nesse momento. O aluno ele é um ser passivo dentro da escola, que é receptivo, porque ele só recebe, guarda e vomita toda a informação na prova. E muitas vezes apenas 10% do conhecimento que ele viu é o que vai servir para um objetivo básico, que é a prova. Eu acho que temos ainda uma tarefa muito importante na mudança do sistema educacional, e que eu acho que passa por incorporar novas áreas como as artes audiovisuais na educação brasileira. Eu conversei aqui com a cineasta Carmelita Gomes e também com o professor Francisco Lillo. Leo, Débora, e agora é com vocês. Então, sim, Mabel, como que você, qual a perspectiva que você tirou de tudo isso? O que isso agregou para você? Novamente, muito boa noite e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui contando para vocês todo o conhecimento que foi absorvido naquele dia, no Dia Mundial do
Do cinema. Do cinema. Olha, foi muito importante escutar a fala de todos os profissionais que estavam ali presentes naquele dia, e foi muito significativo ouvir a fala de cada um deles, da luta que eles levam já há muito tempo, também da luta da nossa companheira Débora Tomaselli, e olha, o cinema no Brasil tem muita importância. Infelizmente, devido a muitas mudanças que han ocorrido ultimamente, o cinema está sendo... Tá resgatando a cultura, né? Na Isso. verdade, o cinema, ele vem resgatando cada vez mais a cultura e incentivando também, né, Mabel? Incentivando e levando um pouco mais do que é o Brasil, e refletindo nas telas o que é o Brasil, e também, infelizmente, com a democratização do cinema, muitas dessas coisas vão mudar, e muitas pessoas, infelizmente, não sabem. Olha, o 17% da população brasileira assiste, vai no cinema, sabe? Tem acesso. O 80% ele consome muito material audiovisual no Brasil. Então, cadê o compromisso, o comprometimento por lutar por esse direito de ter um cinema próprio, um cinema nativo? Foi muito importante para mim a fala da Carmelita Gomes, que entrevistei ela, achei uma pessoa muito legal, e gostei muito do esforço que ela leva já há muito tempo com o cinema, principalmente com o cinema daqui do Centro-Oeste, do Goiás. Sim, certo. Inclusive, né, esse tema também, que ele foi o tema da redação do Enem agora desse ano, que foi a democratização aí do acesso ao cinema aqui no Brasil, e eu gostaria de saber de você, Laila, como que você vê isso? Para você, na sua opinião, você acredita que essa democratização, esse acesso, na verdade, ele é possível? Bom, vou dar primeiro a minha opinião sobre o tema do Enem. Certo. Eu achei de extrema importância aquele tema, porque nós achamos que cinema é entretenimento, quando o cinema, na verdade, é cultura. Uma pessoa, um povo sem cultura é um povo sem história. Nós, brasileiros, nós damos muita importância para os cinemas hollywoodianos. Exatamente. Cinemas britânicos, porque, de fato, realmente lá são mais evoluídos. Mas qual a importância que nós estamos dando ao cinema brasileiro? Qual que é a importância? Porque tempo é dinheiro. A democratização, eu confesso que hoje o cinema ele é mais democrático, não só o cinema, mas também plataformas de streaming, como a Netflix. Elas tornaram o cinema, o audiovisual, mais democrático e mais acessível. Porém, a gente ainda falha muito. Muito. Nosso país ainda falha muito. Alguns estudantes que moram em áreas rurais, geralmente não têm o mesmo acesso que nós que moramos na região urbana e tal, tem. Infelizmente. Ainda pecamos muito, nossa sociedade ainda peca muito, mas acredito que estamos evoluindo. Talvez seja isso, né? O fato de grandes centros urbanos hoje, pode-se dizer que todas as salas de cinemas estão concentradas nessas cidades grandes. E acaba que cidades pequenas, às vezes cidades do interior, que também tem essa carência e tem essa necessidade de levar uma cultura, levar um cinema para essas pessoas, acaba ficando meio que esquecida, né? E para você, Márcio, nessa parte aí do fato das salas de cinemas vem ocupando grandes cidades, vem ocupando os centros urbanos. Você acha que é possível, né, você concorda com isso? É possível levar o cinema para pequenos municípios, para toda a população ter acesso? Boa noite, Leonardo. É possível, sim. Eu só acredito que falta um pouco mais de investimento, né, da parte dos governantes, que a gente não tem, porque de acordo com o IBGE de 2015, somente 10% dos municípios brasileiros possuíam ao menos uma sala de cinema, sendo concentrados na região sul e sudeste. Então, e vale lembrar também que o cinema já teve polêmica, né, nesse ano, do governo Jair Bolsonaro, com mudanças na Ancine, o corte de verbas, né, com filmes de temática LGBT, e a proposta dele
cortar 43% do fundo de orçamento do fundo setorial do audiovisual. Mas, tirando isso, eu acredito e tenho fé que as coisas vão melhorar para a gente. Certo. Muito bom, Márcia, é isso mesmo. Agora, eu também, além de jornalista, tenho a honra de ser cineasta, de ser uma cinéfila, de ser uma crítica de cinema. Eu amo cinema, é minha outra formação. E o que podemos concluir com todos esses depoimentos aqui é que realmente agora nós temos que ficar de olho por causa dessas novas leis da Ancine. Vai ficar cada vez mais difícil, mais complicado, mais burocrático de se produzir cinema no Brasil e principalmente em Goiás. Mas vamos firmes, porque, né, são nas adversidades que a gente mostra as nossas forças e vamos em frente. E lembrando que também para democratizar o acesso ao cinema aqui no Brasil, nós precisamos ter um mercado mais acessível para os deficientes físicos, os deficientes visuais e os deficientes auditivos. Então, precisamos de um cinema mais acessível e de um cinema mais consciente, mais democrático também, inclusive com a comunidade LGBTQ+, que está precisando ser mais representada aí nas telas. Então, vamos todo dia mexer um pouquinho. Quem gosta de cinema, vamos movimentar aí essa luta, não é mesmo, Léo? Exatamente, né? E é importante essa parte também da inclusão social, como você deixou bem claro, né, Débora? Porque é uma coisa que acho que aos poucos a gente vem percebendo isso dia após dia, né? A luta de todos para conseguir encaixar todos e para todos ter esse acesso. E, Débora, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Exatamente, nosso tempo já até estouramos aqui, porque Mas é um o papo assunto... bom, né? Quando o papo ele é gostoso, a gente não vê o tempo passar. Exatamente, a gente quer agradecer imensamente a presença dos nossos convidados, você ouvinte, a sua audiência, muito obrigada e vamos levar esse tema aí para as rodas de conversa com os amigos, porque ele é muito importante, precisa ser discutido, debatido e ele está só começando. É Uma isso boa mesmo. noite. Boa noite, boa noite aos nossos convidados. Boa noite, Mabel. Boa noite. Boa noite, Laila. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, obrigado Muito pelo convite. Nós que agradecemos, estamos aqui sempre de portas abertas para vocês, tá bom? E aos nossos ouvintes, uma ótima noite e até a próxima.